Então, a partir do momento em que foram feitos aqueles testes preliminares para a identificação dos ânions, que foram o teste de reatividade com cloreto de bário, reatividade com nitrato de prata, reatividade com ácido sulfúrico concentrado e também a observação de acidez, basicidade, pH e da própria solubilidade do ânion, nós já temos uns critérios para fazer testes específicos, porque a gente já tem alguma ideia se aquilo pode ser um cloreto, ou pode ser um brometo, ou pode ser um bromato, ou um sulfato, ou um sulfito. Faremos agora então alguns testes que vão ajudar a confirmar quais que são esses testes, quais que são esses ânions. E em muitas situações, quando a gente tiver ânions compostos pelos mesmos elementos químicos, por exemplo, cloreto e hipoclorito, ou brometo e bromato, ou carbonato, oxalato e acetato, o teste recomendado para um dos materiais, o teste, por exemplo, recomendado para cloreto, nós vamos repetir também para o hipoclorito. O teste recomendado para hipoclorito, nós vamos repetir também para o cloreto, para que se veja que existe uma seletividade bastante grande nesses testes. O que quer dizer? O que eu quero dizer com essa seletividade? O teste de cloreto não vai dar certo para o uso de hipoclorito. O teste que eu fizer para o hipoclorito não vai dar o resultado positivo que eu espero quando utilizar cloretos. Então vamos começar justamente pelo cloreto. Todos os tubos já foram previamente preparados com 5 gotas do seu ânion problema, no caso aqui o ânion cloreto. No método informa que eu devo adicionar até 2 gotas de solução de nitrato de prata. Então nós vamos adicionar inicialmente 1 gota do nitrato de prata, daquela maneira conhecida, com o fundo do frasco ao nível dos meus olhos. Então eu vou adicionar 1 gota do nitrato de prata. Imediatamente já vi a geração de um precipitado super conhecido. Então vou agitar vigorosamente, já que já houve precipitação, nem preciso adicionar a próxima gota. E no método fala, deverá haver uma formação de um precipitado branco solúvel em hidróxido de amônio. Então vamos adicionar solução de hidróxido de amônio, 6 molar, gota a gota, para ver se nós conseguimos a dissolução. Pus 1 gota, já começou a aparecer dissolvendo esse precipitado, então vou adicionar hidróxido de amônio até eu ter total solução desse precipitado que tem que acontecer. Gota a gota e sempre ao nível dos meus olhos, essa adição, até que eu consigo total solução. A solução voltou a ser incolor, transparente, clarinha. Então, está acontecendo o previsto. E aqui fala que ele reprecipita com ácido nítrico. Solução de ácido nítrico também, 6 molar. Vou adicionar 1 gota do ácido nítrico, 6 molar, com o fundo do frasco ao nível dos meus olhos. Imediatamente gerou um precipitado, reprecipitou. O cloreto reprecipitou com ácido nítrico, 6 molar. Vamos fazer esse mesmo teste. Eu vou fazer então para o ânion hipoclorito.
vou adicionar uma gota do nitrato de prata. Vejam que eu estou até usando 2 vidros de relógio para cada um receber uma tampinha, para não misturar, para não contaminar. Então aqui tem o ânion hipoclorito, vou adicionar uma gota do nitrato de prata. Houve precipitação e talvez se note pelo vídeo que houve até uma geração de um sal mais escuro. Vou agitar. Então tinha adicionado só uma gotinha no outro, agitei. Vamos ver o que acontece com o hidróxido de amônio, que o hidróxido de amônio, no outro caso, dissolveu, solubilizou o precipitado. Vou colocar uma gota. O precipitado ainda está aqui. 2 gotas. O precipitado está aqui. 3 gotas. Aparentemente também houve a dissolução do precipitado pelo hidróxido de amônio. Vamos ver o que acontece quando adicionar o ácido nítrico . Também houve a reprecipitação, só que diferencia-se da reprecipitação do cloreto, que essa precipitado se mantém. Esse aqui, quando eu agito, ele se dissolve totalmente. Então, por aí nós conseguimos diferenciar cloreto de hipoclorito. Até um determinado momento, os dois se comportaram igual. A partir do momento que eu adicionei ácido nítrico, houve uma diferenciação. Vamos fazer o teste de hipoclorito agora. O teste recomendado do hipoclorito é a adição de sulfato de manganês. Então agora estou começando pelo ânion hipoclorito. Vou adicionar sulfato de manganês 2 com o fundo do frasco ao nível dos meus olhos. Uma gota. Imediatamente gerou um precipitado que ele vai escurecendo com o tempo, vai escurecendo gradualmente, porque o hipoclorito tem a capacidade de oxidar, de alterar o estado de oxidação do manganês. Então, na hora que foi adicionado, o sulfato de manganês era uma solução incolor, ele foi escurecendo rapidamente. Então, isso é característica de hipoclorito. Vamos ver se acontece a mesma coisa quando adicionar o sulfato de manganês sobre o ânion cloreto. Não aconteceu reação aparente, nem com agitação. Aquele no primeira gota já tinha acontecido, aqui não aconteceu reação aparente. Segunda gota, também não. Adicionei 5 gotas, ou seja, um tremendo excesso em relação ao que eu tinha feito com o hipoclorito. Então, é evidente que a reação para o hipoclorito não dá o mesmo resultado com o ânion cloreto. É isso que nós estamos querendo, fazer reações que permitam tirar a dúvida de que ânion que é. O próximo ânion que nós vamos trabalhar é o ânion bromento
e o ânion bromato. Vou começar com a reação indicada para a identificação do ânion cloreto, que é também a adição de solução de nitrato de prata. Então, quando adicionar nitrato de prata sobre o brometo, devo gerar um precipitado de cor amarela ou um precipitado que não é exatamente branco, e isso já se viu no teste preliminar que foi feito. Então, gerou um precipitado de cor entre amarelo e creme, e se eu adicionar hidróxido de amônio, esse precipitado deve ser parcialmente solúvel. Então eu vou adicionar 5 gotas de hidróxido de amônio, porque foi o que eu tinha usado com o cloreto. Aqui, nem parcialmente solúvel, ele não se demonstra. Então, esse é o teste para identificação de brometo. Eu vou fazer o mesmo teste com o ânion bromato. Então, eu vou adicionar 1 gota de nitrato de prata e ver se também gera aquele precipitado amarelo. Gerou um precipitado, só que esse precipitado é diferente do outro. Aqui nesse primeiro teste é com o brometo, gerou um precipitado amarelo. Bromato, gerou um precipitado branco. Isso os diferencia. Vou adicionar amônia, hidróxido de amônio, para ver se 5 gotas também, para ver se eu consigo a solubilização desse precipitado. Solubilizou completamente, enquanto que o precipitado de brometo continua da mesma situação. Então vocês estão vendo que a cada teste que eu faço, eu procuro fazer com outro ânion similar para avaliar qual seria o resultado, para avaliar se haveria alguma confusão entre os ânions similares, cloreto e hipoclorito, brometo e bromato. Então agora eu vou fazer o teste do bromato, primeiramente. Então sobre ele eu vou adicionar ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico 6 molar. Ácido clorídrico 6 molar ou 2 molar. Então vou adicionar 2 gotas de ácido clorídrico, nem precisa ser ao nível dos meus olhos, porque esse não é o reagente de interesse. Então adicionei o ácido clorídrico, estou acidulando o meio reacional, e agora nós vamos adicionar uma solução de iodeto. Imediatamente viu-se a formação de um precipitado marrom. Vou adicionar mais até que esse precipitado se mantenha. Então adicionei 6 gotas e manteve-se um precipitado que é iodo elementar. Talvez se note nas paredes do tubo e agora no fundo do tubo uns cristais de iodo que o bromato reduziu o iodeto, aliás, oxidou o iodeto a iodo elementar. Vamos ver se isso acontece com a solução de brometo. Então também vou adicionar o ácido clorídrico, 3 gotas que eu tinha adicionado anteriormente.
E sobre essa preparação, vou adicionar o ânion iodeto sobre o brometo, sobre a solução de brometo. Primeira gota sem reação aparente. Segunda gota também sem reação aparente. Eu tinha adicionado 6 gotas. Então, as 6 gotas também sem reação aparente. Então, veja-se o teste de bromato, dá uma reação e dá uma precipitação de iodo, dá a formação de iodo, e o brometo não tem essa capacidade. Na sequência, a gente vai fazer o teste para o ânion iodeto. Na apostila de vocês, indica que primeiro a gente vai acidificar essa solução com ácido sulfúrico 0,2 mol por litro. Então vamos colocar 1 ou 2 gotas do ácido sulfúrico 0,2. Uma gotinha deve ser o suficiente nessa acidulação. Então ainda não fiz ao nível dos meus olhos, porque eu estou preparando o meio reacional. Agora eu tenho que juntar até 3 gotas de nitrito de sódio. Então vou colocar o nitrito de sódio. Agora sim eu tenho que fazer com o fundo do frasco ao nível dos meus olhos. Imediatamente, acho que dá para perceber que está havendo uma reação, está havendo um desprendimento de um gás violeta, que é o iodo que está sendo, o iodo do iodeto, o iodeto está sendo oxidado a iodo. Note-se a parede do tubo como já ficou cheia de cristais de iodo. Então já identificou iodeto. Eu vou pegar agora o ânion iodato e fazer o mesmo teste. Adicionar, acidular ao meio com ácido sulfúrico. 1 gota de ácido sulfúrico é suficiente. Ácido sulfúrico 2 molar, estamos usando aqui. E vou adicionar nitrito sobre o ácido, sobre o iodato em meio ácido. Então vou adicionar 1 gota. Não deu a mesma reação que a gente viu antes. Vou adicionar mais. Segunda gota, também não. Terceira gota, também não. Na primeira, já se viu, na primeira sobre o iodeto, já se viu toda essa reação, todo esse material obtido. No iodato, isso não acontece. Então, usamos a reação de identificação de iodeto no ânion iodato. Vamos pegar agora o ânion iodato. O método manda que se adicione chumbo, solução de chumbo, de algum sal de chumbo, sobre o iodato. Então, ao nível dos meus olhos, quando eu adiciono 1 gota do chumbo, imediatamente forma-se um precipitado branco bastante evidente. Então esse é o teste para iodato. Vamos ver se acontece isso quando eu adicionar chumbo ao ânion iodeto, sobre a solução do ânion iodeto. Vou adicionar também 1 gota, um precipitado intensamente amarelo ovo. O precipitado do iodato era branco.
O iodato de chumbo é um sal branco. O iodeto de chumbo é um sal amarelo. Então isso diferencia iodeto de iodato. Esses dois testes que nós fizemos são seletivos, que é isso que nós estamos tentando demonstrar. Por fim, nessa série, nós vamos fazer o teste para o ânion fluoreto. Então, no ânion fluoreto, nós vamos adicionar um sal de cálcio. E adicionando fluoreto sobre um sal de cálcio, nós também devemos ter a geração de um precipitado. Vê-se na primeira gota uma turvação, e turvação é sinal de precipitação. Vou adicionar mais uma gota só por desencargo de consciência, só para ver se mantém esse precipitado. E mantém-se esse precipitado. Posso até adicionar sobre esse material, recomenda o método, ácido clorídrico, que deve dissolver esse precipitado formado. Então, adicionei 2 gotas de ácido clorídrico e realmente dissolveu o precipitado, solubilizou o precipitado formado. Ok? Com isso a gente conclui os testes específicos para esses ânions, para esses diversos ânions formados por haletos: cloreto, hipoclorito, brometo, bromato, iodato, iodeto e fluoreto.